Bom dia a todos. Começamos mais uma aula para o oitavo ano e hoje o assunto da nossa aula é tecnologia e os podcasts. Nossos queridos alunos dos oitavos anos fizeram uma série de podcasts que foram enviados para mim, né, e compartilhados com outras pessoas. E hoje eles vão nos dizer, vão compartilhar comigo, com vocês e com todos os outros, como foi esse processo de criação, né? Desde a da escolha do tema, as ferramentas que eles utilizaram e o que eles acharam desse processo criativo. Então, para dar início, né, à nossa troca de ideias, aqui o compartilhamento de ideias, eu vou convidar algumas alunas para falar sobre o assunto, né, sobre o tema. Então, vamos começar com a Ana Carolina e a Evelyn, que são do oitavo ano A. Vocês podem falar, meninas, qual foi o tema que vocês escolheram, por que vocês escolheram esse tema, o que aconteceu aí? Bom, o tema do nosso podcast foi cultura pop, mais precisamente sobre a banda One Direction, como começou, como que acabou e tudo mais. Para poder gravar, nós usamos dois aplicativos, um para gravar e o outro para editar. Nós íamos gravar juntos, mas por problema de internet não conseguimos. Então gravamos separadamente. Depois eu editei os áudios para poder deixar tudo num volume parecido. E aí eu consegui juntar tudo. Eu usei os aplicativos Anchor e MP3 Corte e Toques. Aí depois nós editamos tudo, né? Fizemos a capa e a Evelyn fez o roteiro. E por que vocês escolheram falar sobre essa banda One Direction? Bom, porque todas nós, gostamos da banda, das músicas e etc. E resolvemos fazer sobre uma coisa que a gente gosta, que no caso Certo. seria a banda. Ah, interessante, interessante. Então a banda já começou e já acabou. É isso. Mas o amor dos fãs permanece. Tá certo. Mas vocês querem acrescentar? Assim, como. é, quem participa do grupo, meninas? Por favor, é a Ana, a Evelyn, Sou eu, a E, Ana e a Lorena, que também é do oitavo A. Lorena, beleza. Ah, lembro da Lorena, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê, mas eu me recordo dela. Ah, tá certo, eu gostei desse caminho de vocês. Então, o caminho mais fácil foi falar sobre alguma coisa que as três se interessavam. uhum. Legal. Obrigada, meninas. Agora eu vou convidar a Emily e a Anne, do oitavo ano C, que vão falar sobre as escolhas, né, do grupo delas e quais foram os caminhos, enfim. Meninas, passo a palavra para vocês aí. Pode? Pode falar, fica à vontade. A escolha do tema foi meio que uma mistura de sugestões de história e tecnologia. Então é meio que a história de um computador. Certo. Eu fiz Fala. a parte da pesquisa. Ah, você fez a pesquisa. É, Eu gostei muito do eu, trabalho de vocês, né? Eu queria dizer, todos, né, sem exceção. Então, você pesquisou fala aí, Anne, qual que foi o tema? o Eu tô- funcionamento de um computador ou a história de um computador. Eu pesquisei o funcionamento só. Certo. E Pode falar, Emily. agora eu vou falar. A gente escolheu também esse tema porque é algo bem comum no dia a dia, é o computador, uma coisa que todo mundo já usou, já viu. Então achamos bem interessante. Já a minha parte, eu gravei e também editei. Para editar, eu também usei o aplicativo Anchor, que ele, além de você gravar lá,
você pode publicar para outras pessoas que também utilizam o aplicativo. Certo. E eu também utilizei o outro aplicativo, também de editar áudio, porque eu recebi os áudios que os meninos também gravaram. Quem participou também foi a Yasmin, ela também fez pesquisa com a Anne. O Miguel, ele fez o roteiro e também gravou. E o Matheus também gravou. Aí eu recebi os áudios e editei. Ainda coloquei música de fundo. Fica melhor. Ficou bem interessante, né? Só para que vocês saibam o trabalho deles, né? De todos os alunos que fizeram, enfim, ficou muito interessante, muito bem feito, né? Apesar terem deles falarem assim para mim, ai, não ficou bom, ai, não sei o quê, ai, não. Ficou excelente. Eu falo como, lógico, eu não sou uma crítica de tecnologia, nenhuma personal midiática, aí, sei lá como chama, mas eu achei muito bacana para a primeira produção, para a questão dos recursos, às vezes pela falta do conhecimento técnico, saiu de forma excelente. Tanto que a nossa coordenadora até mencionou, passei todos os que eu recebi, eu passei para ela, e passei, aí ela falou assim, quem fez? Aí ela falou assim, nossa, que trabalho profissional, ela ainda usou esse termo. E aí eu falei, foram os nossos alunos dos 8º anos de 2021 da Escola Massaí de Sequini. E ela ficou muito contente com o resultado da produção, né, que vocês fizeram. Eu achei fantástico, eu não tenho do que reclamar. Né? Desculpa cortar aí, Emily, mas da Emily também ficou bem legal, né? Todos ficaram, sabe, gente? Não tem como eu pontuar. Eu gostei porque vocês atingiram o objetivo, vocês compreenderam e fizeram, né? E esse trabalho de grupo foi muito interessante porque vocês conseguiram fazer essa divisão de tarefas, né? E todo mundo participar. Oi, Emily. Você foi a narradora, né? Você foi a pessoa, a voz, não foi? Você e o Eu, o Matheus e o Miguel. que você achou disso, de ser a narradora? Eu achei bem divertido. Além disso, eu passei 2 horas gravando, tentando gravar. Você achou que era fácil, né? E além disso, no dia que eu fui tentar gravar, começou a chover. É. Então, aí eu tive que demorar muito mais. Eu fui gravar à noite, porque a noite é mais silenciosa. Vai que passa o homem do carro do ovo, né? Então. Mas eu achei bem divertido. Foi uma ótima experiência. E vocês estão se soltando mais, não estão? É, sim. Não é, Anne? Anne? A Anne tá Talvez. se soltando mais, né, Anne? Tô tentando. Tá vendo? A gente tem que pensar no ponto positivo. O Matheus e o Miguel estão por aí para falar alguma coisa? Não. Sumiram. O gato tá. E agora, Maria Luísa? A Oi. Maria Luísa, ela. Maria Luísa tem o Guilherme e o Nicolas, né, Maria Luísa? E o Roger? E o E o Roger? Roger, né? Esse é o grupo. A Maria Luísa vai representar os meninos e vai falar um pouquinho sobre o tema, né, que eles escolheram. Eles tiveram um pequeno probleminha técnico, mas já vai ser consertado, então fiquem tranquilos, né? A gente já vai direcionar isso aí. Mas fala um pouquinho sobre o tema, Maria Luísa, que vocês escolheram e como foi a divisão do trabalho. Então, a gente escolheu os biomas do Brasil porque era um tema que estava sendo abordado na matéria de ciências. Daí eu achei interessante pegar ele, porque daí a gente já se aprofundava mais. Daí eu pedi para os meninos fazer a pesquisa do bioma que cada um ficou. Eles fizeram e me mandaram. Daí depois eu fiz o roteiro. Daí a gente foi tentar gravar, só que não deu. E cortava a voz de um, não pegava direito.
Isso são os problemas, né, que ocorrem quando a gente os problemas iniciais, né? Quando nós iniciamos um projeto ou começamos a utilizar uma nova ferramenta, uma nova plataforma, nem sempre vai ser da primeira vez que vai dar certo, mas a gente está resolvendo isso, né? Nós vamos, mais tarde a gente vai conversar e vai arrumar essa situação aí. Aí logo, logo vocês vão ter o podcast terminado aí. Tá certo? Gostei, eu gosto, né? Eu acho que falar sobre biomas é muito importante, né? Porque muitas pessoas desconhecem os biomas brasileiros, as pessoas desconhecem o que é um bioma, e é um tema muito interessante. Eu sou apaixonada por essa área, né? Nas aulas sinto falta de dar aula de geografia para os sétimos ou sextos anos, porque essa é um dos conteúdos que nós desenvolvemos nas aulas, e eu gosto muito, né? Que além de professora de História e Geografia e afins, eu sou professora de Educação Ambiental, então eu gosto muito disso, né? Agora, Maria Luísa quer falar alguma coisa? Guilherme quer falar alguma coisa? Roger? Não, Nicolas? acho que era só isso mesmo. Nicolas Não, quer falar? é só isso mesmo. Roger? Roger? Ele tá aqui, o Roger. Não, nada, tá bom. O Roger ele é misterioso. Agora, nós vamos contar com uma apresentação do Fernando e do David, ou do David e do Fernando, que são os representantes do grupo deles, né? O Nicholas também falou que não nada. O David e o Fernando, eles fizeram uma pequena apresentação para a gente, para compartilhar aí o processo, né? E o processo criativo, as ferramentas que eles utilizaram, as plataformas, porque durante esse processo, né, não somente eles, mas eu quero ressaltar que o grupo do oitavo ano, ele me surpreendeu no sentido da generosidade e no sentido do espírito do coletivo, né? Porque todos se ajudaram da maneira que puderam, todos se ajudam, né, o tempo todo, então são experiências e são atitudes que devem ser valorizadas, né, a meu ver, por todos. E queria agradecer, né, o David, o Fernando, agradeço a todos, né, mas eles, olha, que luxo isso, hein? Que efeito. E eles deram uma mão aí para todo mundo, né, quando eu pedi, porque eles são mais familiarizados com o processo de internet do que eu, né? Então, obrigada, agradeço a todos por esse espírito de coleguismo que vocês estão desenvolvendo, esse espírito corporativista, cooperativista também. Eu fico muito contente, porque se vocês se tornarem pessoas melhores, pessoas mais solidárias e mais. Eu já fico feliz, tá bom? E aí, os meninos vão fazer uma apresentação que eu pedi para eles sistematizarem aí, tá bom? Agora com vocês, David e Fernando. Vou fechar aqui, tá bom? Olá. Podcast é processo de criação e organização. O David, só faz o seguinte, põe para apresentar, põe no modo de apresentação, tá bom? Porque aí fica a tela toda. Vai mais para cima. Tá? Isso aí, beleza. Fica melhor. Aí, pronto. Tá, ok. Começa da primeira. Podcast, processo de criação e organização. Quando foi colocado o projeto em nossas mãos, as principais decisões que a gente teve que tomar, claramente aqui na primeira, o organizador do projeto, foi decidir os participantes. Após a decisão dos participantes, nós tivemos que decidir esses quatro pilares, que foi muito importante também
para o desenvolvimento do projeto, como o tema do podcast, a decisão do nome com base no tema e a organização do grupo e o tempo limite de entrega. Ou seja, nós decidimos o nome do nosso podcast com o tema do nosso podcast, tá? A organização do nosso grupo foi a seguinte: cada integrante do grupo foi separado por cargos que eles mais dominavam. Exemplo, o Fernando domina a área da edição, ele ficou responsável pela edição do áudio do podcast. Ou seja, para ficar melhor, cada integrante, ele fez o que ele mais dominava. No caso do Fernando, ele domina a área da edição, ele ficou responsável pela edição do áudio. Nós também tivemos os cargos de apresentador e entrevistado, que é os que falam no podcast, os responsáveis de pesquisa, os responsáveis de roteiro, revisão e finalização. O entrevistador é a pessoa responsável por ser o condutor da entrevista em forma de podcast, ou seja, a pessoa que vai estar falando e conduzindo o podcast. O responsável de pesquisa é a pessoa responsável por pesquisar textos e orações para complementar e ajudar os roteiristas. Ou seja, como nós queríamos entregar um trabalho que a gente conseguisse fazer algo bem pesquisado, a gente se aprofundou muito nesse assunto referente a podcast. Nós pesquisou muito e estudou muito para falar da melhor forma possível no nosso podcast. O responsável de roteiro é a pessoa responsável pela criação e desenvolvimento de textos, falas, localizações verbais e tempo, ou seja, a pessoa que conduziu e estruturou toda a entrevista em forma de podcast. Tudo que o entrevistador falou, conduziu no podcast, tem base no roteiro da pessoa que fez o roteiro, tá bom? A revisão é a pessoa responsável pela confirmar a entrega de todas as etapas do projeto, ou seja, a pessoa que garante e que fiscaliza todas as etapas do projeto. E a finalização é a pessoa responsável por dar assistência, finalizar e dirigir o grupo. Aplicativos usados para gravação. Para o áudio do podcast, usamos um aplicativo chamado Discord, porém ele não gravava a voz dos apresentadores em conjunto. Para resolver esse problema, usamos então um Boot, ferramenta tecnológica programada para desenvolver atividades não desenvolvidas no aplicativo ou site que for usado. Ou seja, nós vemos aí um monte de pessoa usando aplicativos super profissionais, como o Anchor, para desenvolver esse podcast. Não que seja errado, é certo, mas nós optamos pelo lado simples e eu considero o trabalho do meu grupo um ótimo trabalho, vamos dizer assim. Nós utilizamos aplicativos simples como um Discord e um Boot, que é uma ferramenta tecnológica. E nós usamos 6 pilares para conseguir entregar e realizar o trabalho da melhor forma possível. Foram esses: o comprometimento, a responsabilidade, a determinação, a organização, a paciência e o foco. Ou seja, para nós conseguirmos entregar o trabalho da melhor forma possível, nós utilizamos esses 6 pilares. E aqui ficam os nossos participantes, que é a Mariane, que ficou responsável pelo roteiro, a Amanda, a pesquisa, a Amanda Venassi, o roteiro também, o Fernando, a edição, a Camila, a pesquisa, eu fiquei responsável pela finalização, e o Júlio, a apresentação, e a Júlia, ela também ficou responsável pela apresentação. Muito bem. Muito bem. Uma salva de palmas. Só um momento. Deixa eu falar brevemente sobre a parte mais técnica do processo de edição e tudo. Como eles gravaram pelo Discord com o bot, o áudio deles veio separado. Aí eles me enviaram dos dois. Aí eu tive que juntar os dois. Aí eu dei uma cortada para ficar melhor. Tirei o ruído do fundo. Como eu fiz com o editor de vídeo, para exportar ele veio como arquivo MP4. Aí eu converti em áudio, que é MP3, e mandei para a senhora. Que ficou muito bom, por sinal, né? E que trabalho, né? Salva de palmas, né, Bruno? Hã? Uma salva de palmas, né? Uma salva de palmas, né? Não, para todos. Vamos fazer uma salva de palmas no final para todos, porque é o que eu disse. Num trabalho em grupo, num trabalho em conjunto,
todos são importantes. E quando eu falo hoje, o trabalho de vocês na realidade que nós estamos vivenciando, que é a realidade de ensino a remoto, ao vivo e etc., né? Eu estou aqui, eu sou professora deles só para contextualizar, eu dou aula de história para eles desde o 6º ano, dou aula de geografia na escola, dou aula de tecnologia e de projeto de vida. Então, e eu estou afastada por ser do grupo de risco, por ter vários problemas respiratórios graves, né? Inclusive hoje não estou bem. Mas o que acontece? Fernanda, depois edita essa parte. Hein? O trabalho coletivo, ele perpassa essa questão da sala, o grupo de sala, o grupo de alunos, né, de amigos. Então, vocês estão de parabéns, né? Eu estou a cada dia que nós estamos desenvolvendo nossos trabalhos, né? Eu com os 8º anos, eu fico agradecida, né, por essas pessoas maravilhosas, por essas joias que me foram confiadas, né? Porque é uma parceria muito interessante, né? Vocês são autônomos, vocês pegam rápido o que é para fazer, vocês são ativos, enfim, tudo que se espera, né, que se desenvolva não só na questão acadêmica, mas também falando sobre a questão das competências socioemocionais, vocês têm desenvolvido, e eu fico agradecida, né, por participar do processo de vocês, né, porque vocês estão de parabéns, né, e gostaria de parabenizar todos que apoiam vocês aí, e vocês são excelentes. Pode ter certeza que essa galera que está aqui, esses 20 que estão aqui hoje na aula, e mais uma turminha que está no grupo, são fantásticos, né? Não tenho o que falar, merecem uma salva de palmas. Se eu pudesse, eu dava um prêmio para cada um, porque vocês realmente são excelentes. Uau! Agora, nossa, devo estar com febre, né? Eu estou fazendo muitos elogios. Eu queria que a nossa querida Amy, né, fizesse a Amy e a Rebeca, elas fizeram outro trabalho, né, dentro dessa questão da tecnologia, e elas vão falar um pouquinho antes da gente encerrar aqui a nossa aula. Amy, tá pronta? Sim, já vou apresentar. Então, pode compartilhar. A Amy vai fazer um compartilhamento de tela aí com vocês. Não vou fazer o spoiler. E fala um pouquinho dessa ferramenta, por favor, Amy, para aqueles que não conhecem ainda. Acho que deu algum problema. Deu algum problema, Amy, com o seu microfone? Enquanto a Amy resolve a parte técnica dela, eu vou falar um pouquinho do que ela fez, o que é o trabalho, né? O que foi o trabalho da Amy e da Rebeca. Elas fizeram a parte de apresentação gráfica dos projetos dos colegas, né? E uau, que da hora isso! E parece filme dos anos 80, aqueles videoclipes dos anos 80. Tá? Então ela vai falar agora. Amy, faz um teste aí com o microfone para ver se está funcionando. Amy? Então, a Amy. Apareceu na tela, professora? Sim, todas.
Todos nós. Pronto, pode ir. Eu coloquei para apresentar, tá mostrando? Sim, nós estamos vendo. Pode dar prosseguimento. Como a senhora disse, a gente fez uma uma representação ilustrativa dos podcasts. Eu fiz junto com a Rebeca. A Rebeca ficou responsável por pegar as informações para mim fazer a ilustração. Eu usei o aplicativo Canva e essa é a nossa capa. Esse é o primeiro podcast que a gente recebeu sobre teste em animais com a Giovana e a Cindy. O nosso segundo podcast é sobre cultura pop. O nome do podcast é o Unipodcast, sobre One Direction, com a Evelyn, a Ana e a Lorena. Nosso terceiro podcast é sobre o mundo da música pop. O nome é Van Halen, com a Débora, Bruna, Yasmin e a Priscila. O próximo é Technic Podcasts, o funcionamento do computador e sua história, com a Anne, a Emily, Matheus, Miguel e Yasmin. O próximo é sobre jogos de cartas e tabuleiro, com o Davi e o Kaique. O próximo é Biomas do Brasil, com Maria Luísa, Guilherme, Nicolas e Roger. O próximo é sobre iluminismo, com o Tiago. Próximo é da Amanda Venâncio, Camila, David, Júlia, Júlio, Mariane e Fernando, que é sobre tecnologia. E o próximo é da Yasmin, que é sobre os influenciadores digitais. Amy, fala um pouquinho dessa plataforma que você usou para fazer essa apresentação. Muita gente ainda não conhece. Você pode falar um pouquinho? Posso. O Canva, ele é um aplicativo muito fácil, ele é gratuito, porém ele tem a parte paga também, que tem outros elementos, mas só a parte gratuita já serve muito. Eu sempre uso ele e ele dá para fazer slides, dá para fazer logotipos, mapas mentais, e eu sempre uso ele, ele é muito bom e ele é bem fácil de mexer. E, inclusive, eu acredito o Canva, pessoal, ele está com uma parceria com a Secretaria de Educação, então tentem usar o e-mail institucional de vocês para, quem sabe, vocês terem acesso aos conteúdos que são pagos, porque para os professores, né, está sendo disponibilizado gratuitamente. E vamos só. Emi, muito obrigada, né? Muito obrigada pelo trabalho. Rebeca, muito obrigada. Ficou muito show de bola, não é, gente? Obrigada, professora. Muito Ficou legal. muito bom. Ficou assim. Eu sou bobona, já começo a chorar e fico chorando. Eu vejo as coisas que vocês fazem, eu choro. Vocês imaginam eu naquelas apresentações de primeira série, assim, eu já ia chorar. E aí, o que vocês acharam dessa experiência? O que vocês acharam desse trabalho? De serem. Primeiro, assim, quero perguntar uma coisa. O que vocês acharam?
quando eu disse, vocês vão decidir como vocês vão fazer. O que vocês acharam dessa? Vai dar errado. Vai ficar uma confusão. É, Eu achei que ia Bagunçado. virar uma zona Desesperador. só. Vai dar ruim. peraí, Eu vamos pensei lá. que ia dar errado. Você achou que ia dar errado. Em Emily, questão minha, por causa de mim, eu não saberia mexer direito, mas eu quando eu falei assim para vocês, quando eu falei, olha, vocês vão fazer um podcast. E aí vocês falaram, quantas pessoas? É em grupo, individual? Qual o assunto? Não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, vocês vão decidir. Lembram disso? Ah, sim. Sim, sim. O que vocês acharam disso? Quando eu Quando a coloquei senhora vocês. falou, eu falei assim, tô ferrada, eu não sei fazer isso, meu Deus do céu. Assim, vou falar que eu posso fazer outra coisa que eu domino melhor. Certo. Eu não sabia se eu ria ou chorava, porque eu tava animada porque era eu que escolher, mas também não tinha rumo nenhum. Certo. E fala, Emily, o que você achou disso? De você ser adulto, vocês comandarem a coisa. Foi diferente. Mas é como se fossem os trabalhos que a gente fazia na escola mesmo. Que a gente mesmo tinha que se organizar às vezes. Mas dessa vez foi bem mais diferente do que o de sempre. Vocês não acharam estranhos eu não falar nada? Eu ficar só de ouvinte? Não, acho que foi Não, não. Sim. Eu pensei que a senhora queria ver como que a gente ia se sair, como a gente ia trabalhar em grupo. Sim, essa é a ideia. Eu quero ver como é que vocês agem fora dessa ordem, né, de só receber comandas, né, porque nós somos condicionados a ter alguém sempre falando o que nós temos que fazer. E eu queria verificar, colocar o processo democrático em, em ação, né, porque é o que eu acredito, acho que vocês têm que ter liberdade de debater e decidir o que é melhor, né, e a melhor forma de fazer. E eu queria ver como que vocês iam se sair. Eu fiquei muito, muito contente, porque já saiu um formulário, um já fez um questionário, o outro já fez isso. Ah, realmente. Começou a ficar Né? melhor quando o pessoal começou a preencher o formulário, né? Inclusive, acabou de sair o relatório dele, que o sistema rodou Olha, tá sozinho. Se vendo? você quiser, eu te mando. Então, aí, ó, Seduc, vocês estão vendo que a gente tá batendo a meta da cultura maker aí. E legal, gostei. É isso que eu fico contente, porque vocês são protagonistas. Eu não preciso ficar. Eu fico só orientando. Né? Não que eu não trabalhe, né, gente? Nem isso. Mas eu fico segura porque eu sei que vocês vão ter a maturidade e vocês vão ter as iniciativas para fazer o que tem que ser feito. Não é? Foi Então, uma lá na boa. frente, se um dia vocês precisarem tocar algum projeto sozinhos para a vida adulta de vocês, vocês conseguem, porque vocês já sabem os caminhos, né? Vocês não precisam de. Vocês não. Vocês estão rompendo com essa ordem do só executo ordens. Vocês estão sendo autônomos, né? Foi uma boa experiência, professora, mas o tanto que eu me estressei fazendo os negócios, eu fazia e apagava tudo, fazia de novo. Demorou muito, mas até que o resultado ficou bom, assim, né? Sim, ficou excelente, não tem a dúvida. Mas o processo, gente, o processo de trabalho, assim, dá trabalho, né? É trabalhoso. Nós não fazemos nada na primeira, né? Assim, não dá para produzir na E a primeira. parte de edição é bem difícil, complicada. Principalmente se for a primeira vez que você está fazendo. Sim, para editar, nossa, eu fiquei muito nervosa. Toda vez que eu ia editar, ficava errada, não sabia para onde ia o áudio. Depois que eu descobri, ficou um monte de áudio salvo, porque como a gente foi gravar separado, teve uma menina que ela não estava conseguindo, a Lorena não estava conseguindo gravar. Aí eu tive que gravar junto com ela, então o áudio dela ficou bem baixinho, por estarmos gravando juntas. Aí eu tive que aumentar o volume, aí não conseguia ver na hora como ficava, aí depois eu fui editar. Nossa, é muito complicado, mas foi legal. Eu já tinha um pouco de experiência.
com isso, né? Eu acho que Então, o para que mim, foi de dificultou, boa. o que dificultou muito é essa história de estarmos distantes, né? Foi bem complicado, porque a comunicação não era muito boa. Aí teve alguns problemas de comunicação, o pessoal começava a brigar às vezes. Sim, eu acho que se a Fê, Mas gente no final deu tudo estivesse na certo. escola, seria trabalhar em muito grupo mais em fácil de si fazer. é difícil, porque você deixa de pensar, deixa de colocar em só suas opiniões e começa a pensar em grupo, né? Começa a pensar com as pessoas. Sim. Fala, Evelyn. Eu disse que se a gente estivesse na escola, ia ser muito mais fácil de fazer, porque a gente estaria juntas, poderia gravar no mesmo celular, tudo junto. Mas que graça tem? Se a gente pode dificultar, por que a gente vai facilitar, não é? Experimentamos o novo. Um novo jeito. Exato. A Saímos da professora gosta caixa. de dificultar, né, professora? Não, eu não. Experimentamos ferramentas novas. Aprendemos muita coisa. Mas foi Sim, bom. sim. Vocês desenvolveram muito mais do que competências relacionadas à área de tecnologia. Se vocês pararem para pensar, vocês já estão prontos para fazer outra coisa. Vocês desenvolveram paciência, persistência, né, o foco. Vocês olharam para os outros, como o David falou, isso é importante, olhar para o outro e falar, poxa, não é só a minha opinião. Desenvolver linguagens, né? Uns saíram para pesquisa, né? Desenvolveram pesquisa, outros desenvolveram Organização. organização. Então, vocês percebem que vocês fizeram também um exercício de autoconhecimento? Vocês se olharam e falaram, não, eu tenho habilidade para isso aqui. Outros falaram, não, eu tenho habilidade para isso aqui, mas eu vou fazer além disso, porque vocês percebem que, olha quanta coisa em um trabalho vocês conseguiram desenvolver. Essa foi uma das partes mais importantes, né? Porque se alguém faz algo que não quer ou não gosta, ela não vai dar o melhor que ela Sim. pode. E vocês deram o melhor. Todos vocês que participaram, que fizeram, né, dando certo, não dando certo, quem está presente aqui, quem não está, porque tem alunos que fizeram sozinhos, que me mandaram depois, né? Todo mundo se superou, né? Todo mundo teve o processo de superação, o processo de autoconhecimento, todo mundo se superou, e isso que é importante, né? E vocês não ficaram falando, porque não dá, ninguém falou isso, tá? Já vou deixar de antemão, todos que realizaram a atividade, ninguém ficou parado diante do problema, né? Quem teve alguns problemas técnicos, né, como a gente vai resolver mais tarde, buscaram soluções para os seus problemas, tentaram resolver, não ficaram estanques diante da situação, né? Porque Não ficaram se lamentando. Eles não, tentaram resolver o problema. não, todo mundo. Olha, se eu pudesse, se eu realmente pudesse, gente, eu não daria 10 é muito pouco para vocês, porque é o que eu disse, vocês desenvolveram além da questão da tecnologia, vocês conseguiram desenvolver várias habilidades e desenvolveram em conjunto com as competências socioemocionais, né? Vocês fizeram outros, foram além, né, de tudo, conseguiram, em uma atividade, conseguiram atingir vários objetivos, né? Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente precisa encerrar, né? Que senão eu tenho reunião daqui a pouco, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Lembrando que nós vamos fazer um podcast sobre as frases, as expressões da professora Luciana. Se quiser participar do nosso grupo, tá convidada. Professora, eu acho que dessa vez você vai ter que deixar a BNT de lado e vai colocar a sua imagem na apresentação. Pode ser, fazer um bem bonitinho, tá? Já até vi a imagem, assim, o cartaz com os balõezinhos assim, falando as coisas engraçadas.
Gente, é porque eu tenho expressões do Arco da Velha, né? Eu falo expressões de 1900 Guaraná com rolha. Qual é o outro? Ah, e sai. As coisas vão Tanta saindo, coisa. vai saindo, e aí a gente nós vamos fazer um podcast eu explicando sobre essas circunstâncias aí. Mas de antemão, né, como eu disse, uma salva de palmas para todos. Vamos lá, todo mundo de microfone aberto. Gravem esse registro, salvem esse vídeo para vocês depois vocês assistirem, para vocês lembrarem. Eu sei que eu não sou nenhuma pessoa famosa nem nada, mas eu queria que vocês soubessem e sentissem o orgulho que eu tenho de vocês. Eu vou começar a chorar, eu vou desligar logo esse áudio, esse vídeo. E eu muito orgulhosa, muito satisfeita, muito feliz pela oportunidade de trabalhar com vocês. E mesmo com essa pandemia, com essa situação toda, eu sou muito grata, né? Porque essa circunstância que a gente está vivenciando me proporcionou e nos proporcionou algo inédito, que é a possibilidade de nos conhecermos melhor, né? Conhecer melhor e estreitar essas relações, né? Porque vocês estão tendo a possibilidade de me conhecer melhor, e a nossa relação professor-aluno, ou enfim, melhorou assim, tipo, 200%. Então, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou emocionadíssima. Não vou cortar isso, porque eu sou isso. Eu sou assim, eu choro, eu rio e eu conto piada. Mas eu quero agradecer imensamente a participação, o compartilhamento dessas ideias. E um grande beijo a todos e até a próxima gravação, que nós vamos inventar alguma coisa nova aí para gravar, tá bom? Gravem esse vídeo, porque um dia, quando a professora for famosa, vocês vão falar: ah, ela falou de mim, tá bom? Um beijo, gente. Seremos Professora, famosos todos juntos. Oi, fala, Amy. eu também queria te agradecer, né? Porque a sua orientação, o seu ensino é maravilhoso. Você é uma professora presente, então, pra gente é muito gratificante. Então, muito obrigada. E parabéns a todos nós, né? Pelo nosso trabalho ótimo. Ai, gente, vou fazer o show chorar, sim. Ai, obrigada, viu? Eu vou chorar mesmo, vocês sabem que eu choro, tá? Eu sou uma pessoa emotiva e eu não tenho vergonha de chorar, não, viu? Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada a Tudo todos. que a Emily disse é verdade, professora. Você é uma ótima professora. Obrigada. Tá vendo aí, Seduc? Obrigada, gente. Amo vocês, né? Para mim, o maior reconhecimento não é o reconhecimento, é o de vocês. É saber que eu posso. Ai, obrigada, Nicolas. Que eu contribuo para a vida de vocês. Isso para mim não tem preço, tá bom? Beijo. Vocês são maravilhosos. Até a próxima.